Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição 429 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Então, bora para as notícias. Ontem o Ibovespa subiu 2,74%, fechando aos 91.046 pontos. O giro financeiro foi de 29,3 bilhões de reais e é o maior nível desde 10 de março deste ano, antes até do início das quarentenas pelo país. A Ibovespa sobe forte. E o movimento da Bolsa Brasileira não foi só exclusivo aqui, isso aconteceu praticamente todos os emergentes. Tanto é que o índice EMM, que é o principal ETF de mercados emergentes negociado lá nos Estados Unidos, subiu 2,38%. A reabertura das economias afetadas pela pandemia do Covid-19 favorece ativos de risco pelo mundo. Por aqui, a melhora do humor vinda do exterior e certa calmaria no campo político levam o investidor a procurar papéis que sofreram mais com a crise. No ápice da pandemia, em março, houve fuga dos investidores para ativos mais seguros como dólar e ouro. Agora ocorre um movimento inverso, dos investidores indo atrás de papéis de risco, principalmente aqueles que ficaram para trás. Aqui a gente viu as próprias empresas de aviação e a CVC subindo forte. A reabertura parcial da China, dos Estados Unidos e da Europa segue em curso sem que uma nova pandemia ameace nascer. Na Espanha, por exemplo, um dos países que sofreram demais com muitas mortes e doentes, né? Chegaram a não registraram nenhuma morte nas últimas 24 horas pela primeira vez. Muito legal, né? Hoje o governo alemão deve anunciar um pacote fiscal de 80 bilhões de euros em forma de descontos em impostos, de dinheiro e empréstimos às empresas. Vale destacar a alta das empresas de educação, de onde se espera que a corrida tecnológica acelerada pela crise para manter receita traga bons frutos também no pós-pandemia. São as escolas ali se estruturando para poder entregar conteúdo bom de forma online. A Cogna, por exemplo, disponibilizou para 400 escolas da rede privada sua plataforma de aulas online nos últimos dias, sem custos, mas com contrapartidas. As instituições de ensino se comprometeram a, no próximo ano letivo, comprar ao menos um dos produtos educacionais oferecidos pela companhia. Ou seja, algo que qualquer pessoa sem uma visão já tinha ali no radar, que é o setor de educação que iria prosperar, é o setor online. O que a pandemia fez? Apenas acelerou o processo. E é por isso que o Mi Banco é praticamente 100% tecnológico, 100% voltado para o conteúdo online, que para a gente é o futuro. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, apenas 12 fecharam no negativo. As ações da Petrobras subiram 5,26% aos R$ 21,40, acompanhando a alta do preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale ficaram no 0 a 0, mesmo com o preço do minério de ferro subindo, não conseguiu aproveitar esse otimismo da bolsa. Os bancos fecharam em alta e ajudaram a empurrar o índice para cima. As ações do Bradesco subiram 4,50 aos R$ 20,67. Já no Itaú subiram 6,72% aos R$ 25,25. Do Santander subiram 5,99% aos R$ 28,13. E do Banco do Brasil subiram 3,21% aos R$ 32,82. Já as ações do Banco Inter recuaram 4,23% aos R$ 12,01. As ações da XP na Nasdaq subiram 5,60%, fechando aos 32,25 dólares. O otimismo com a reabertura dos mercados impulsionaram as ações ligadas à viagem e turismo, como a gente já comentou no início. As ações da CVC dispararam 20%. E olha o gráfico aqui, ó, as ações da CVC é o gráfico em azul, enquanto o Ibovespa é em vermelho. Então a CVC sofreu muito mais do que o Ibovespa, mas agora inicia um momento de recuperação. As ações da Gol subiram 15,69% e da Cogna subiram 13,67%, e Dux, que foi a quarta alta também do setor de educação, subindo 12,50%. Já as maiores quedas foram da Magazine Luiza, caindo 2,98%, e no gráfico você vê o movimento inverso. A Magazine Luiza, o gráfico em azul, disparando e recuou um pouco, enquanto
descolou bastante do Ibovespa. O Ibovespa parece mais de lado se comparado com a Magazine Luiza, que disparou. As ações da B2W caíram 2,41% e da Minerva caíram 1,52%, uma empresa que foi bem também nessa pandemia. As ações da B3 que mais subiram foram da João Fortes Engenharia, que dispararam 77,61%. Já as ações da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica caiu 20%. As mais negociadas do índice, Via Varejo, para variar entre os 5 primeiros, Petrobras, Itaú, Vale e a Magazine Luiza fechando o top 5 mais negociadas. O ambiente positivo no exterior ajudou a diminuir a pressão de investidores buscando dólar. Com isso, o dólar se desvalorizou frente às principais divisas do mundo, porém a maior queda da moeda americana foi em relação ao real. Mas vale ressaltar que entre as 33 moedas mais líquidas do mundo, o real foi o que mais sofreu em relação ao dólar em 2020, por isso ainda tem bastante lenha para queimar, à medida em que a pandemia vai passando e juntamente diminuindo a instabilidade política. Isso faz com que o real volte a ficar forte ou então menos fraco. O dólar recuou 3,25% aos R$ 5,21, já o euro recuou 2,66% aos R$ 5,81. O otimismo também refletiu nos juros, reduzindo a taxa em praticamente toda a curva de juros. Desde janeiro de 2021 caiu de 2,28 para 2,25, já o de janeiro de 2025 caiu de 5,95% para 5,76%. Lembrando que um otimismo de longo prazo ou uma menor aversão a risco tende a afetar bastante os vencimentos mais longos. O vencimento mais longo costuma ser muito mais impactado com incertezas de um calote desse país, de um maior risco de aplicar nesse país. No curto prazo, há uma previsibilidade maior e aí você é mais acompanhado pelas reuniões do Copom e, consequentemente, pelas taxas de juros Selic. Por isso que, se a gente lembrar, a Selic está em 3% e a tendência é que o Copom coloque em 2,25%. Então, apesar dos dois serem pré-fixados, o curto prazo e o longo prazo, há uma grande diferença quando você analisa em quais papéis você vai colocar na sua carteira. Tá bom? Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026 recuou de IPCA mais 2,78% para IPCA mais 2,73%. Já o Tesouro pré-fixado recuou de 4,27% para 4,13%. Na agenda, teremos o IPC-FIP às 5 horas e os dados da produção industrial às 9 horas, que deve apresentar um tombo acima de 30%. Os índices acionários de Nova York fecharam em alta após oscilarem ao longo do dia em meio aos temores de que a instabilidade gerada por protestos em várias partes dos Estados Unidos ameaça a reabertura e recuperação econômica americana. Dow Jones subiu 1,05%, S&P 500 subiu 0,82% e o Nasdaq subiu 0,59%. A alta do S&P foi a quinta nos últimos 6 pregões, indicando que o pior já está passando. As ações das FANGs fecharam em alta, Google subiu 0,52%, Netflix 0,33%, Amazon 0,06%, Facebook 0,35% e Apple subiu 0,46%. Os índices futuros nos Estados Unidos estão subindo também, Dow Jones Futuro subindo 0,79%, S&P 500 Futuro subindo 0,56% e o Nasdaq Futuro subindo 0,44%. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses subiu de 0,12% para 0,14%, T-Note para 2 anos subiu de 0,16% para 0,17% e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,47% para 1,51%. A agenda norte-americana, teremos o relatório ADP sobre o setor privado, que é considerado uma prévia do payroll, sai às 9h15, 10h45 PMI de serviços e às 11 horas dados de encomendas à indústria. As bolsas na Europa estão operando em alta novamente, a Eurostoxx 50 subindo 1,88%, Frankfurt subindo 2,18%, Londres subindo 1,41%, Paris subindo 2,02%, Milão subindo 2,48% e Madrid subindo 1,56%. Na Ásia, fechamento em alta, Nikkei em Tóquio subindo 1,29%, Xangai subindo 0,07%, Hong Kong subindo 1,37% e Seul subindo 2,87%. Os preços do petróleo fecharam no maior nível desde o início de março e o otimismo foi impulsionado por notícias de que os principais produtores de petróleo do mundo planejam estender seus atuais cortes de produção para além do que estava estipulado atualmente.
do fim de junho para até o dia 1º de setembro. Com isso, o WTI subiu 3,86% aos 36,81 dólares, enquanto o Brent subiu 3,26% aos 39,57 dólares. Hoje o WTI subindo 1,63, enquanto o Brent subindo 1,11. Então, recapitulando, petróleo em alta, Ásia fechou em alta, Europa abriu em alta e futuros dos Estados Unidos em alta, indicando hoje o Ibovespa início em alta. O índice VIX recuando 0,34% aos 26,75 pontos, seguindo sua trajetória de queda ou uma menor aversão ao risco. O ouro recuou, o AZ1D, né, que é ouro combinado com dólar, negociado aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil, caindo 3,38%, enquanto as criptomoedas estão em queda nas últimas 24 horas. Bitcoin caindo 5,99, Ethereum caindo 4,54 e a Ripple caindo 4,39%. Para finalizar, o IFIX subiu 1,06% e a maior alta foi do fundo de investimento XP Property, subindo 4,93%. Já a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo, caindo 2,88%. E por hoje é só. Uma ótima quarta-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!